Casado e tem um filho chamado Rodrigo. O que a tua mulher está achando desta nova carreira, desta aventura literária? Bom, a Mariana, minha esposa, acho que está tão entusiasmada ou mais até do que eu, e ela tem me dado muita força, né? É a minha primeira e mais crítica leitora, né? Tudo que sai do forno vai direto para ela, né? E ela foi essencial, não só como crítica literária número 1, mas também como pelo suporte que ela me deu para tornar isso possível. Agora, e já que nós estamos falando em família, né, porque tu és filho da Nise Pelanda, do Luiz, né, e irmão do Eduardo Pelanda, que é nosso colega aqui na faculdade. Todo esse pessoal aí mexe com tecnologia, com questões de cognição e tudo mais. Como é que foi a leitura da família? Porque a família pode ser, ao mesmo tempo, mais indulgente, mas também, se for uma família mais franca, vai dizer, olha, isso está funcionando, isso não está. Tu submeteste ao crivo intelectual dessa família da pesada aí ou não? Sim. Passou pelo meu pai, pelo Luiz Ernesto, passou pela Anise, né? E do Eduardo, claro, o Eduardo só fez aumentar a minha paixão natural pela tecnologia, pela internet. É uma coisa maravilhosa. Então, acho que com certeza, tudo que eu sou e, por consequência, tudo que, né, acabou indo para o livro é, né, diretamente relacionado com esse ambiente, né? É claro que o romance policial a gente não pode avançar demais para não estragar o prazer do leitor. Não vamos entregar aqui tudo que tem no livro, que realmente é muito envolvente. Eu queria falar um pouquinho mais contigo sobre as influências. Além desse escritor inglês que tu citaste, inglês, né? Inglês. Tu leste esses clássicos? Eles te interessam? Chandler, Simenon, Agatha Christie? Agatha Christie, assim, de guri, né? De guri. Acho que realmente, assim, o que foi me impelindo em direção à literatura foi realmente, assim, autores como Robert Wilson, né, o Philip Kerr, que escreveu Violetas de Março. Acho que a trilogia Berlim Noir, que acho que são os únicos dele traduzidos para o português, né? O último dele agora é uma história, ele escreve sobre um detetive da Alemanha nazista, que acompanha toda a trajetória da Alemanha nazista, inclusive depois do final da guerra. A última história se passa em Buenos Aires, né, onde sabemos que foram muitos, né, nazistas foram se refugiar lá. Então são escritores assim que escrevem o policial um pouco diferente, no sentido assim de que não há aquela caricatura do detetive que é uma criatura implacável que resolve tudo, né, na porrada, e que, né, são detetives que resolvem com a cabeça, né, resolvem o mistério com a cabeça, o que eu acho que puxa muito o leitor para a história, né? E são pessoas comuns, muitas vezes até bem mais imperfeitas do que os detetives de mentes roubadas, assim. Às vezes pessoas profundamente perturbadas, mas que dentro disso tem que se ver trabalhando em cima do caso e resolvendo o mistério. Agora, o sujeito, depois de ler o teu livro, deve ficar preocupado com essas propagandas que a gente vê e que às vezes assim são um tanto misteriosas, porque o menino, o Antônio, né, ele diz assim para o pai dele, quando o pai chega em casa e ele está olhando televisão, né, e está com um monte de papéis, né, de equações, ele diz, olha, esse comercial aí tem algo muito errado. Ele diz, esse comercial aí tem alguma coisa muito estranho. Eu normalmente acho que a maior parte dos comerciais tem algo muito estranho. De repente está olhando lá um comercial, beba Coca-Cola, mas está te dizendo subliminarmente uma outra coisa. Está dizendo, de repente, alguma coisa terrível do tipo, torça pelo Grêmio. Então, isso sugere que há realmente uma possibilidade de manipulação dessa maneira? Ou tu, como, digamos assim, como pessoa, como pesquisador, acha isso apenas um bom tema, digamos assim, de ficção? Não, é um bom tema de ficção, assim, não há como a gente imaginar que isso possa ter, né, um fundamento mais científico, mais dentro da fisiologia, da neuroquímica humana, né? Mas a ideia é exatamente essa, assim, quando se pensa em controle da mente, quando se pensa, se lembra logo em casos como livros e filmes como O Candidato da Manchúria, assim, a gente pensa em zumbis, né, como dizem as teorias conspiratórias, o zumbi que estaria sob efeito, né, do controle da mente, que atirou no Robert Kennedy,
A ideia aqui seria colocar uma coisa muito mais sutil, né? Que seria exatamente essa. Quem sabe, controladamente, não é entrar no supermercado e comprar uma marca de refrigerante ao invés de outra. Então, mas é fazer o quê? Ou que se entra no supermercado e a decisão do que está prestes a se comprar não é inteiramente da pessoa. Esta é a fantasia que está lá. Não, é apavorante, hein? Ainda mais nesses tempos de tanta tecnologia. O que o pessoal mais imagina agora é a seguinte situação: é alguém que de alguma maneira consegue instalar um chip na cabeça da gente, no corpo da gente, e vai controlar, e vai passar informações, vai fazer com que a gente haja de uma outra maneira. Tu acreditas nisso? Eu acredito que um dos desdobramentos futuros que vai casar a medicina com a informática vai ser algum tipo de interface neurocibernética, né? Vai ser alguma maneira de conectar um computador diretamente com o funcionamento do cérebro humano. Vamos virar definitivamente pós-orgânicos, pós-humanos e tudo isso. Isso o Eduardo acho que o Eduardo certo está imensamente mais qualificado para falar, mas eu acho que isso eventualmente de uma forma ou de outra vai acontecer, né? Para terminar, podemos ficar tranquilos que os detetives Paulo Westphal e Miguel D'Andrea estão na ativa, vem mais aventuras por aí, e se a gente precisar é só, como se diz aqui, pegar o grito para eles. Uhum. Com certeza. Muito bem. Roberto Campos Pelanda, autor de Mentes Roubadas, muito obrigado por ter vindo aqui ao Livro Aberto. Eu realmente desejo que tu tenhas muitos leitores e que tu continues a escrever muitos livros, porque a literatura policial realmente é sempre uma boa maneira de passar o tempo e de ler algo inteligente. Obrigado, Beto. Muito obrigado e obrigado pela oportunidade. Então esse foi o Livro Aberto com o escritor e médico Roberto Campos Pelanda, que acaba de publicar Mentes Roubadas. Esse livro, então, saiu pela editora paulista Porto de Ideias. Eu recomendo. Certamente vocês vão gostar das aventuras, das histórias desses dois detetives. Não deixem de ler. O Livro Aberto fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana. Até lá.